Fala, galera! Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da história do Natal. Quem foram os magos do Oriente? Você já deve ter visto aquelas três figuras nos presépios, geralmente usando roupas luxuosas e coroas, trazendo presentes para o menino Jesus. Mas será que eles eram realmente reis? E por que vieram de tão longe? A história dos magos do Oriente é fascinante e cheia de detalhes interessantes que muita gente não conhece. No Evangelho de Mateus, único lugar da Bíblia onde eles são mencionados, não diz que eram três e nem que eram reis. Surpreendente, né? Na verdade, o texto bíblico os chama de magoi, palavra grega que deu origem ao nosso termo mago. Mas calma! Não estamos falando de mágicos que faziam truques. Esses homens eram estudiosos, sábios e especialistas em astronomia da antiga Pérsia, atual Irã. Eles faziam parte de uma classe especial de conselheiros e sacerdotes chamados magos, que eram muito respeitados no Oriente Antigo. Eram conhecidos por sua sabedoria e pelo estudo dos astros. E foi justamente através de um fenômeno astronômico, a famosa estrela de Belém, que eles souberam do nascimento de Jesus. Mas, por que achamos que eram três? Bem, isso vem da tradição que se baseou nos três presentes mencionados na Bíblia: ouro, incenso e mirra. Com o tempo, a Igreja começou a chamá-los de Melquior, Gaspar e Baltazar. Embora esses nomes só tenham surgido séculos depois. O mais incrível é que esses homens viajaram centenas de quilômetros, provavelmente durante meses, seguindo uma estrela, para encontrar aquele que eles acreditavam ser um rei muito especial. Imagina só a fé e a determinação necessárias para fazer essa jornada. Os presentes que eles trouxeram também têm um significado profundo. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade, e a mirra, usada em rituais fúnebres, prenunciava o sacrifício que Jesus faria mais tarde. É interessante notar como pessoas de uma cultura e religião completamente diferentes reconheceram a importância do nascimento de Jesus. Isso nos mostra como a mensagem do Natal transcende fronteiras culturais e religiosas. Então, mesmo que não saibamos exatamente quantos eram ou seus verdadeiros nomes, os magos do Oriente nos deixaram um exemplo incrível de busca pela verdade e disposição para seguir a orientação divina, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Onde fica o Oriente? O contexto histórico. Para entender quem foram os magos, precisamos entender de onde eles vieram. O Oriente mais provável, de acordo com historiadores, era a região da Pérsia, ou Babilônia, onde o Império Babilônico se encontrava. Os sábios da Babilônia. A Babilônia era conhecida por seus astrólogos e sábios, que estudavam os astros para prever o futuro. Eles eram conhecidos como os magos. A conexão com Daniel. A Bíblia nos diz que séculos antes, o profeta Daniel foi um alto oficial na corte da Babilônia. Ele era um homem de sabedoria e de conhecimento, que sabia interpretar sonhos e profecias. A Bíblia nos diz que Daniel era o príncipe dos sábios da Babilônia. É altamente provável que Daniel, em sua vida na Babilônia, tenha compartilhado profecias sobre o Messias, o rei dos judeus, com os sábios da Babilônia, que foram passadas de geração em geração. A sua busca não foi uma busca por acaso. A sua busca foi o resultado de uma profecia. A sua busca foi o resultado de um sinal. 3. O significado dos dons. Mais que presentes. Os magos não trouxeram apenas presentes. Eles trouxeram símbolos. Os seus dons não eram apenas valiosos. Eles eram proféticos. Ouro. Ouro era um presente para um rei. O ouro, em sua simplicidade, simboliza a realeza e a soberania de Jesus. A sua vida era a vida de um rei. O seu nascimento era o nascimento de um rei. Incenso. Incenso era um presente para um sacerdote. O incenso, em sua simplicidade, simboliza a divindade e o sacerdócio de Jesus. Ele era o sacerdote que ofereceu o seu corpo como sacrifício.
A sua vida era a vida de um sacerdote. Mirra. Mirra era um presente para um mortal. A mirra, em sua simplicidade, simboliza a morte e o enterro de Jesus. A mirra era usada para embalsamar os mortos. A sua vida era a vida de um Salvador, que morreria por nós. Os seus dons não foram escolhidos por acaso. Eles foram escolhidos por uma razão. A sua escolha foi uma prova de que os magos sabiam quem eles estavam adorando. A sua escolha foi uma prova de que a sua busca por um rei foi a sua busca por um Salvador. 4. A mensagem espiritual da visita. A visita dos magos do Oriente não é apenas uma história do passado. É uma história para nós hoje. A revelação a todos os povos. Os magos eram gentios. A sua visita é a prova de que Deus, em sua graça, não se revelou apenas aos judeus, mas a todos os povos. A sua visita é a prova de que a salvação de Deus é para todos, não apenas para um povo. O contraste com Herodes. A sua visita é um contraste com a visita de Herodes. Herodes, o rei de Israel, não queria adorar a Jesus. Ele queria matá-lo. Os magos, estranhos de longe, queriam adorá-lo. A sua história é a prova de que a nossa busca por Deus é uma escolha. A nossa busca por Deus é uma batalha entre a nossa fé e o nosso medo. A oposição do mundo. A história dos magos é a prova de que, desde o início, a realeza de Jesus foi recebida com adoração e com hostilidade. A sua história é a prova de que a nossa fé em Jesus é uma batalha. A nossa batalha é uma batalha contra o mundo. A história dos magos não é apenas uma história de presentes, é uma história de fé. Conclusão. Os mistérios revelados. A história dos magos do Oriente é um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia. Mas a sua história não é um problema para a fé. A sua história é uma prova de que Deus é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus dos judeus e o Deus dos gentios. A sua história é a prova de que a nossa salvação não é baseada em nossa religião, mas em nossa fé. A sua história é a prova de que o nosso Deus é um Deus que se revela a todos que o buscam. A sua história não é apenas uma história de presentes, é uma história de adoração. A sua história nos diz que a nossa busca por Jesus não é apenas uma busca por um rei, é uma busca por um Salvador. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. E você, o que acha dessa história? Já conhecia esses detalhes sobre os magos do Oriente? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Ativa o sininho também para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.